Vamos então para essa primeira reunião com as famílias da escola. Tem famílias que já são novas e estão aqui também entre nós. Tivemos uma reunião de acolhimento e adaptação no sábado, às 7 da manhã, mas não dispensava a presença nessa, então agradeço que as pessoas também estejam aqui novamente. Primeiro, a apresentação das professoras. Esse é um tema que gera muita angústia e ansiedade nas famílias e às vezes um pouco de medo. Sempre que me perguntam assim, ainda antes do período de convívio, no período de colônia de férias, crianças vinham perguntar, eu acho que um pouco assim orientadas pelas suas famílias, né? Famílias também perguntando, e eu percebo que tem nessa curiosidade, um tanto de curiosidade, mas também um tanto de medo. Que medo será esse, né? Quem será a professora da minha criança? É claro que esse é um tema importante porque é a pessoa com quem nós vamos conviver. Muda seu nominho, coloca o agrupamento, por favor, tá bom? Se você é professora, assim, o pessoal já vai sabendo aqui. Então. É claro que é natural, você quer saber quem é a pessoa que vai conviver com a sua criança, com sua família ao longo de todo o ano. Mas eu fico me perguntando de onde vem o medo. Será que é o medo da diferença? Será que é uma vontade de manter-se no mesmo lugar de sempre, o lugar já conhecido, o lugar já seguro? Ai, quantas famílias me pedem, por favor, deixa o nosso agrupamento com a mesma professora, não muda de professora, né? Que ressalva será essa, né? O que que isso diz? Eu compreendo, por um lado, que seja essa vontade de manter tudo como está. Aliás, como diz o ditado, né? Em time que está ganhando não se mexe. Mas é que a vida não é assim, né? A vida é cheia de movimento. E as crianças ganham muito, muito mesmo quando elas conhecem diferentes pessoas. Quando elas têm a oportunidade de conviver com diferentes texturas, temperaturas, com diferentes intensidades, e cada pessoa, cada ser humano tem em suas qualidades, em suas características, essas diferenças. Então, se a criança tem, ao longo de toda a sua infância, uma linearidade de relacionamentos, isso não necessariamente promove o desenvolvimento. A gente precisa confiar que as crianças. É... Mi, depois eu coloco o seu nome diferente, tá? Fica tranquilo. A gente precisa confiar que as crianças, elas são capazes de construir laços. As crianças não são como nós adultos que buscamos, às vezes, consciente ou inconscientemente, construir nós com as pessoas. As crianças constroem laços. E laço, pensa num laço de cadarço. Laço se faz e se desfaz com facilidade. Nó, vocês já deram nó no cadarço das crianças? Ou as crianças de vocês ainda estão usando com velcro? Quando começar com cadarço, vocês vão perceber quando a gente dá nó, fica difícil desfazer. E às vezes é preciso cuidar para que a gente não ensine as nossas crianças a dar nós com esse nosso medo da mudança. Às vezes a gente está transferindo essa mensagem para elas que só há uma pessoa segura na escola? É só a professora tal que foi a desse ano que eu confio? Ou quando vocês escolheram a Viver Presente, vocês nem conheceram professoras e vocês conheceram a instituição, vocês buscaram a escola. E, portanto, esta escola é um ambiente seguro. Vocês não matricularam com uma professora, porque senão ela não seria professora, ela seria uma babá. Vocês matricularam na instituição e atribuíram um primeiro voto de confiança nessa instituição. Então, eu preciso dizer a vocês que é importante recordar isso. Recordar, porque senão a gente cria uma expectativa de que a professora seja aquela que não vai deixar a desejar em instante nenhum. Mas isso não é possível, porque as professoras que estão aqui entre nós e eu mesma, nós somos pessoas. Somos inteiras e é a partir da nossa humanidade que nós podemos acolher as crianças em profundidade e que podemos permitir que elas também sejam humanas na nossa companhia. E as professoras, assim como eu, nós faltamos, literalmente, a gente falta do serviço, do trabalho. Assim como as monitoras, as estagiárias
E há toda uma dinâmica numa instituição quando falta uma professora, né? A gente pode errar, nós vamos errar, e não é porque a professora X, Y, com mais ou menos experiência, porque somos pessoas. A gente pode se desentender em algum momento, comunicar de uma maneira, ser entendida de outra, entender algo diferente do que foi dito. Isso é próprio da relação humana. Mas o que eu posso garantir a vocês, como diretora dessa escola, como fundadora dessa escola, é que nesse ambiente, as pessoas que convivem prezam, em primeiro lugar, pelo próprio desenvolvimento e estão a serviço da vida e buscam contribuir para a formação e pela transformação da nossa sociedade através da educação. Porque as pessoas que trabalham aqui, se não tiverem isso, nem chegam aqui, ou então ficam muito pouquinho. Às vezes acontece de uma pessoa não se identificar com o nosso trabalho. Mas as pessoas que vêm para Viver Presente passam por um criterioso processo seletivo, inclusive as estagiárias. Embora o contrato das estagiárias, eu já falei disso com vocês no ano passado, que ele é mais volátil, não só nesta escola, mas em todas as escolas. Eu não sei se só em ambiente escolar, mas se alguém aqui tiver empresa e tiver esse tipo de contratação, talvez tenha também essa experiência. É um vínculo mais volátil. Mas ainda assim, durante o período que as estagiárias permanecem aqui, assim como as monitoras e as professoras, todas estão buscando desenvolvimento, porque aqui nós somos uma equipe, não somos uma família. Eu aprendi isso há muitos anos com uma profissional de RH que me orientou. Nós não somos família, porque família não se, ninguém demite, né? E aqui na escola, se não estiver realmente correspondendo ao que se espera profissionalmente, a pessoa é demitida. Então, nós somos uma equipe muito fortalecida e nós nos apoiamos para apoiar o desenvolvimento de todas as crianças que estão aqui. Quando as nossas crianças estão no quintal, elas são todas nossas. Elas não são apenas da professora X, da professora Y, da professora Z. São todas as nossas crianças, porque só assim nós garantimos a elas liberdade para brincar. Se não fosse assim, elas teriam que ficar fechadas numa sala, ou então com espaços e tempos bem restritos para que cada agrupamento estivesse apenas com sua professora. Por isso, aqui para nós é tão importante quando vocês nos chamam pelo nome. Nós nos sentimos reconhecidas em nossa humanidade. Não é proibido chamar de tia porque é alguma coisa que nos magoa, não é isso. É porque a gente valoriza o vínculo um a um, o olho no olho, a presença, a percepção de cada um, né? Então, dessa maneira, eu posso apresentar a vocês parte da nossa equipe, porque existem outras pessoas que trabalham aqui, mas parte dessa equipe está aqui, representando o nosso trabalho pedagógico. A professora, aliás, nós temos professoras novas com muito prazer, porque é uma alegria muito grande ampliar o nosso trabalho formativo, porque quando recebemos professoras novas, renovamos a formação. Passei 2 ou 3 dias, 2 dias só com as professoras novas, acho que dois. E saí, acho que até rouca de tanto compartilhar tudo que a gente já viveu até aqui e os desejos, os anseios para esse novo vínculo que começa. Então, temos professoras novas porque duas professoras da escola que trabalhavam em período integral pediram redução de sua jornada. Aqui é uma escola regular que tem o vínculo empregatício com as professoras de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores, e quando elas trabalham o dia todo, elas têm dois contratos. E tanto a escola quanto a pessoa podem pedir o desligamento de um desses vínculos, e por motivos pessoais, elas deixaram o período da tarde. Portanto, nós temos 3 professoras novas, porque também, além desse agrupamento, desses agrupamentos dois, mais um abriu à tarde. No ano passado, nós não tínhamos agrupamento 4 à tarde, e nesse ano temos. Então, havia necessidade de mais uma contratação. E no agrupamento 5, a professora Bruna Belucci continua
Ela ficou em substituição no ano passado. Foi uma experiência muito enriquecedora para o agrupamento 5, para a escola, para o desenvolvimento da Bruna, e eu entendi por bem que ela se mantivesse aí nessa posição de professora do agrupamento 5 de manhã. E nós estamos passando por uma alteração, então, da equipe gestora e já compartilho com vocês. Então, agrupamento 1 da manhã, por favor, pode falar seu nome. Boa noite. Sim, pode falar. Eu sou a Joyce, professora do agrupamento 1 do período da manhã. É o meu terceiro ano na escola, muita honra. E é o meu terceiro ano no agrupamento 1. Agrupamento 1 da tarde. Boa noite, meu nome é Bruna Fernandes, tem mais algumas Brunas na equipe. Eu sou professora do agrupamento da tarde, né? E estou muito feliz em fazer parte da equipe. Bruna, você vai ter que contar que você já foi e voltou. Sim, é. Na verdade, eu estou retornando, né? Eu estive na Viver Presente em 2017, 2018. Saí, mas agora meu coração pediu de novo pela Viver Presente. Eu falo que depois que a gente conhece a Viver Presente, é muito difícil, né? Quando a gente se identifica, encontrar outro espaço que preencha tudo aquilo que a gente vive na Viver Presente, né? Então, depois de 5, 6 anos, na verdade, eu retorno para Viver Presente com muita alegria de poder voltar. É isso. Bom, a Bru foi estagiária da escola durante 2 anos de contrato, aí passou no concurso da prefeitura, atuou por 5 anos, 6 anos, tá se afastando agora da prefeitura. O mesmo caminho que eu fiz para chegar até aqui. Às vezes a gente não dá tão certo no serviço público quando tem muita vontade de realização, isso nem sempre é possível ter vazão, né, no serviço público, infelizmente. Pelo menos na educação, não sei como são as outras áreas. Agrupamento 2 da manhã. Oi, boa noite. Eu sou a Fernanda. Estou entrando no meu segundo ano do agrupamento 2 e com muito carinho eu continuo essa jornada que foi me proporcionada mais uma vez. Obrigada. Vocês vão observar que então nós temos os agrupamentos, a atribuição de cada grupo, grupo e professora, ela é uma atribuição da direção e a gente, quando para planejar isso, tem que pensar em muitas dinâmicas. Por exemplo, a Bruna Fernandes é mãe de uma criança do agrupamento 4 e eu preciso fazê-la ficar mais distante. A Bruna Faria, que vai falar agora, tem uma criança no 3 onde ela era professora. Então, a gente tem que pensar nessas questões da dinâmica cotidiana e também eu procurei, porque esse ano foi possível, nem sempre é, mas deixar uma professora já experiente no grupo com uma professora recém-chegada na escola não sem experiência, porque todas elas têm muitas experiências prévias. Agrupamento 2 da tarde. Boa noite, eu sou a Bruna Faria. Esse ano eu vou estar no agrupamento 2 da tarde e podem contar comigo para o que precisarem. Pronto. Aí, agrupamento 3 da manhã. Oi, eu tô com um áudio. Cadê você, Mi? Eu não estou vendo a sua imagem. Natu, eu não tô conseguindo desativar o áudio pelo meu computador, pelo meu celular, onde está a minha imagem. É verdade, agora eu virei e achei você. Peraí que eu vou te fixar, porque aí você vai aparecer, ó. Acho que todo mundo vai ver você e você pode falar do seu celular. Eu entendi o que você fez. Tá fazendo duplicação de voz? Um pouquinho, mas pode falar que é rapidinho, não Eu tem vou mal, não tem abaixar um pouco. problema. Eu tentei, eu tô pelo vídeo no celular, o computador, porque na hora Desse parece que dá jeito. pererê. Desse Eu sou jeito. a Obrigada. professora Milene, eu sou do período da manhã, do agrupamento 3. Esse é o meu terceiro ano no agrupamento 3 e eu tive
fiz parte também do agrupamento 4 já por 2 anos. Então, ao total, são 5 anos completos e esse ano eu inicio o meu 6º ano de Viver Presente. Ai, o Prazer. primeiro ano de mãe, né, Mi? Ah, e meu primeiro ano de mãe. É, Luquinha então, está por aí esse ano. que delícia. A gente estava esperando já por ele. Então, deixa eu tirar a marcação aqui. Cadê você? Pronto. Agrupamento 3 da tarde. Boa noite, meu nome é Sara, sou a professora do agrupamento 3 à tarde, me sentindo muito honrada por ter recebido esse presente. Nós também. Sara estava lá em Cuiabá, né, Sara? Sim, Concursada lá também. Veio para, mas era do interior, é que foi para lá a trabalho, né? sim, Há alguns anos. marido, Ah, acompanhando o marido. Agora o marido que está te acompanhando, né? sim. Você fala para ele agora, você sossega aqui em Rio Preto, que eu tô com um emprego. E agrupamento 4 da manhã. Boa noite, eu sou a Larissa, professora do agrupamento 4, do período da manhã. Estou na escola desde 2019. Iniciei como estagiária, passei por processo de monitora e agora como professora. 2 anos no agrupamento 4. E eu estou à disposição. É veterana já. Vamos agora ao agrupamento 4 da tarde. Boa noite, Noite. tá aparecendo? Tá. Meu nome é Raíza, esse é meu primeiro ano na Viver Presente, estou muito feliz em fazer parte dessa equipe. Isso aí, agrupamento 4. Raíza também estava na prefeitura, minha gente, mas faz um tempo, né? Porque depois morou fora e agora voltando ao Brasil. Lá tá Guilherme, porque ele também tá de pai aqui. É, professor e mãe, então o pai está aqui junto. Tá certo. Caioá tá por aí. Tá com a minha mãe, porque ele estava muito eufórico. Muita coisa, né, para ele. Os dois na Sim, reunião online, que é isso? sim. Obrigada, viu? Agrupamento 5 da manhã, que só tem de manhã. Então, Bru, Oi, gente, boa noite. Bom, eu sou a Bruna Belucci, estou como professora do Agrupamento 5 e estou na escola desde 2016. isso aí. Então, vamos lá. Então, a Bru, como está agora à frente do agrupamento 5, que é um ano muito importante, significativo, todos são. No entanto, esse faz assim uma conclusão de toda a jornada das crianças e famílias na escola, né? Então, ela coloca ali a cerejinha do bolo, embora muitas vezes a gente já conversou sobre isso, né? Que ela reconhece que quando chegam ali as crianças muito desenvolvidas é porque contém o trabalho de todas as outras pessoas da equipe. Então, começa lá com a Joyce. Muitas crianças chegam na escola, né, no agrupamento 1, algumas no 2, mas vão gradativamente se desenvolvendo na companhia de todas as pessoas que atravessam esse desenvolvimento, né? Então, a Bru vai fazer essa conclusão da transição no período da manhã. E no período da tarde, ela vai atuar como coordenadora de projetos especiais, uma função nova aqui da escola, que contempla a organização, a gestão, a coordenação das oficinas de arte, de música, do contraturno também, das festas, as festas da família, os encontros do agrupamento, além disso, os piqueniques dos aniversariantes do mês também estão sob a coordenação da Bru, e nós vamos, provavelmente ali no mês de março, iniciar um novo trabalho em que a Bru também vai estar à frente, junto comigo, que é um espaço, a gente vai chamar de espaço de brincar, é uma referência que eu trouxe de Budapeste, da minha última viagem. É um espaço de desenvolvimento para mães, bebês, pais, que vêm à escola uma vez por semana, durante 1 hora, com seus bebês bem pequenininhos, e vivenciam um processo de espaço de brincar mesmo, não só o espaço físico, mas a gente ensina como conduzir, a partir da abordagem Pickler, as intervenções educativas. Um pouco parecido, Rô, do que eu fiz lá na sua casa, Rosana e Caio,
quando a Júlia era bem bebezinha, e eu fui até a sua casa e vivenciei ali com sua família esse processo. Então, esse é um espaço que vai ser feito na escola, e eu e Bru vamos fazer um curso especificamente disso, agora a partir do dia 27, 28, depois na outra semana 3 e 4, depois mais 2 semanas, então serão 4 semanas de curso especificamente para a gente implementar essa jornada que nós já tínhamos, eu já tinha vontade de colocar em prática, e aí abriu esse curso diretamente de Budapeste, as húngaras que vão conduzir, com tradução em português. Então, nós estamos muito sortudas, fomos agraciadas pelo tempo, está tudo conectado. Então, em breve também a Bru vai conduzir essa coordenação. E aí, quando se refere à coordenação pedagógica, formação das professoras, das estagiárias e das monitoras, eu farei, tá? Eu deixo esse ano um tanto da minha jornada no consultório para estar quase exclusivamente aliás, exclusivamente na escola e com os meus poucos atendimentos em terapia que continuarão, seguirão em horários alternativos. Então, quando vocês precisarem conversar a respeito do desenvolvimento das crianças, das questões relacionadas ao pedagógico, voltem a falar comigo. Eu sei que aqui essa gestão é feita a muitas mãos e eu compreendo que muitas vezes fica um pouco confuso para vocês com quem eu estou falando, né? Estou mandando uma mensagem no WhatsApp, falo com a Natúcia, eu falo com a Bruna, eu falo com a Karina, eu falo com a Josi, eu falo com a Nara. Eu reconheço que nós temos muitas mãos para conduzir o atendimento a vocês e quero aprimorar a nossa comunicação, estou dedicada a isso também no campo da gestão, da direção, tá? Logo, inclusive, sim, já aproveito para compartilhar. Karina esteve com a gente na escola durante 60 dias, exatamente. Foi um cargo novo, uma necessidade que eu senti de ter um apoio na gestão administrativa, manutenção predial, que isso aqui é uma loucura, não para, todos os dias tem alguma coisa, compras, pessoal da limpeza, cozinha, e contratei Karina como gerente, uma função nova. Mas percebi, junto com ela, inclusive, que é uma pessoa muito experiente, já trabalhou muito também em RH, e percebemos que essa não era uma função para uma pessoa só. E era melhor então contratar duas assistentes do que ter uma gerente apenas, porque a função de atendimento, de secretaria, estava ficando sem possibilidade de compatibilizar. Então, começarão duas pessoas novas essa semana, que logo apresento a vocês, tá? É uma construção, então acontece mesmo. Às vezes a gente precisa contratar, viver a experiência para reconhecer as necessidades de alteração de cargos, funções, tá bem? Então, Karina não faz mais parte da equipe da Viver Presente por essa razão. É, Vamos então, além da apresentação das professoras, a uma reformulação dos piqueniques dos aniversariantes do mês. Ao longo dos anos na escola, comemorações, festividades sempre foram assim o nosso forte, né? Mas a partir desse ano nós vamos viver uma experiência pedagógica nova, que é ter temas nos aniversários. Como as crianças quando fazem festinhas com vocês na família, tem sempre temas, né? E assim também nós faremos um aniversário em cada início de mês. Aqui nós não comemoramos o aniversário no final, mas sim abrimos o mês de janeiro. Não dá porque já passa, né? Mas a gente já começa fevereiro comemorando os aniversariantes de janeiro e de fevereiro. E daí para frente seguimos assim, março, logo no início de março. Está no calendário escolar de vocês. Então, a Bru vai elencar os temas junto com as professoras e vai comunicar a vocês qual vai ser o tema do mês. Já tem, Bru, o tema da primeira festa para compartilhar aqui? A primeira, para a gente começar, a gente vai começar com as cores dos agrupamentos, para a gente Ah, criar aquela questão da identidade, né? E as crianças que já eram de lá trocarem, né? Deixarem a cor do ano passado para a verdade. cor desse ano. Conta um pouquinho como que é essa cor do agrupamento, porque tem gente nova aqui que não conhece. Ponto. Bom, ali na escola a gente, depois de alguns anos, identificou cada agrupamento com uma cor para a gente criar essa identidade, né? E aí começamos com os piqueniques. Então, no agrupamento um, a cor do agrupamento um é a cor azul. No agrupamento 2, laranja. No agrupamento 3, amarelo. No 4, o rosa.
e no 5 verde. E para que são essas cores, né? Tecnicamente, no dia do piquenique, por exemplo, como esse primeiro, a gente faz um convite para as crianças que quiserem, no dia do piquenique, irem com a cor do seu agrupamento. Então, por exemplo, as crianças do agrupamento um que quiserem, vão de azul, e assim por diante de todos os outros agrupamentos. E aí a gente acaba fazendo algumas organizações ali dentro da escola, como as canecas, que eu acho que vocês observam, que tem a cor do agrupamento. Então, essa identidade aí de cada agrupamento, né? Essa transição, né, das crianças passarem também por isso. E aí, nessa festa, a gente faz uma festa das cores e fica bem bonito, assim, o quintal, todo colorido com as crianças. E essas escolhas de cores foram aleatórias, viu, gente? Não tem nada, Foram. nenhuma mensagem, nem nada, Não. cor pela cor, apenas assim. As professoras também vestem as roupinhas nas cores, então a Bru escreve aí no chat, porque você já tem que preparar que sempre vai ter um pedido de uma roupa da cor do agrupamento. Camisetinha, shortinho, qualquer peça que seja, já identifica, tá? É, então, depois disso, nós teremos temas assim como eram as festas das estações do ano. Nesse ano não faremos as festas das estações, porque a gente está substituindo a comemoração pela celebração da vida e vamos brincar com os temas que também tinham nos, nos- nas estações. Então, por exemplo, depois vai ter uma festa fantasia, aí vai ter uma festa do pijama. Pode ter uma festa, sei lá, dos animais e a gente brinca de se fantasiar dos animais. Eu só peço a vocês que não se preocupem demasiadamente com a roupa, com a caracterização, porque aqui tudo é muito simples. Então, quando tiver a brincadeira de fantasia, aproveita a fantasia que já brincou no carnaval, quem brinca de carnaval, coloca alguma coisa que você já tem em casa, não precisa fazer uma compra específica para essa festa, tá? E depois, ao longo do ano, a gente vai repetir algumas festas, por exemplo, a festa do verão. Lá nos últimos dias de dezembro, a gente sempre passava um medo danado de chover, e quantas vezes já aconteceu de chover, né? Porque eu falo que não é um bom período para brincar de água. A gente vai brincar de água quando tiver aquele pico de calor, lá por setembro, outubro, então a gente está mais livre desse período das estações para ir mês a mês, combinando com a equipe essa dinâmica aí das festas novas. Bom, vamos agora ao tema polêmico: brinquedos na escola. Olha, desde que eu abri a Viver Presente, na época Luz da Vida, eu sempre tive um entendimento de que dia de brincar, dia do brinquedo, são todos os dias na educação infantil. Não precisa ter um dia específico, como nas escolas tradicionais geralmente tem, né? Sexta-feira é dia do brinquedo, segunda-feira é dia do brinquedo, porque passou o final de semana em casa e aí sente-se saudade, vamos lá. Na verdade, na Viver Presente, nós temos todos os brinquedos necessários para o bom desenvolvimento, para a motivação dos interesses, das curiosidades. Não vemos assim a necessidade de ter algo além. Muito pelo contrário. Quando as crianças trazem brinquedos de suas casas, há sempre conflitos, porque os brinquedos têm uma questão de propriedade, de posse, é meu brinquedo. As professoras, além das mediações de relações, que já são inúmeras todos os dias, têm mais esses dilemas para lidar. As crianças muitas vezes deixam de brincar com o que é material previsto para a brincadeira e querem escolher seus brinquedos preferidos. Bem, mas desde que a gente começa aqui o período integral, o contraturno, que é relativamente recente, começa-se um fenômeno de trazer algumas coisinhas para acompanhar esse período de soninho. Aí tá bom, começava assim, um travesseiro, uma naninha, uma colchazinha, uma cobertinha, aí daqui a pouco, agora não é mais uma naninha, é uma boneca para eu dormir, aí é um urso, aí, daqui a pouco é um carro, e a gente ia percebendo que houve assim uma amplitude muito grande de brinquedos. E, de repente, também chega um outro fenômeno, as tais das cartinhas Pokémon. Essas que os meus meninos de 9 e 11 anos brincam, colecionam, me atormentam para comprar um pacotinho, só mais um pacotinho e mais um, e fazem coleções e troca e tem as cartas raras. Nós vemos aqui garotinhos, algumas garotinhas de 5, 4 anos brincando de trocar. Alguns doam,
Outros choram porque não recebem e entra-se em conflitos. Alguns até deixam de brincar e trazem as suas pastas com tudo muito organizado, coleções lindas. Só que aí a gente também teve que fazer um entendimento. E aí, são interesses das crianças, tem muitos contextos de troca que são muito legais. As crianças fazem leitura dessas cartas de uma certa maneira, se lê, né, o conteúdo, os símbolos, a representação desses personagens. Percebo assim uma dinâmica de negociação que é muito interessante. Então, a Bru, no ano passado, definiu com as professoras que quem trouxesse a cartinha Pokémon poderia brincar num período de saída. E aí, talvez vocês já tenham visto na saída, principalmente de manhã, né, Bru? Parece que tem mais, né? Isso, era É, mais no período é. da manhã. E tinha muitas crianças do 5, mas também do 4. E as crianças menores ficam ali beirando aquelas coleções, parecendo cachorro caído da mudança, com aquela carinha de gato de botas, querendo que sobre uma cartinha para eles, enfim. E aí, bom, então estamos com esse dilema, porque por outro lado, havia uma regra, vocês receberam o guia norteador para a família viver presente, tem ali uma explicação de não os brinquedos. Aí a gente já recebeu até um questionamento muito importante a esse respeito, demonstrando uma incoerência da nossa parte. Poxa, não pode levar brinquedo, mas aí algumas crianças levam. Aí eu falo para minha criança assim, não, não pode, porque é regra da escola não levar brinquedo. Mas ela chega lá e vê outras crianças e me diz, mas tem outras crianças que levam. E agora essa família fica se sentindo como que punida por fazer a criança seguir a regra, sabe? Então eu compreendo sim esse desconforto que se gerou, mas eu quis contar de onde foram surgindo esses brinquedos. Não é que a gente chegou no momento de relaxar essa regra. É porque a dinâmica do convívio, né? E são muitos dias de convívio ao longo do ano, são 200 dias letivos e muitas horas de convívio. Não é tão simples, não é tão objetivo assim, né? Não é A mais B, não. A coisa funciona de uma a partir de uma dinâmica. E ao longo do período, às vezes acontecia assim, sei lá, trazia uma caneta diferente. Aí você fala, não, mas não é brinquedo. Não é tão simples administrar. Aí você fala, ah, tá bom. A criança pega e fala, eu só vou pintar com a minha caneta. Tá bom, pinta. Aí aparecia o quê? Uma borrachinha aqui. Aí você fala, ah, borrachinha, tá tudo bem. Mas aí essa borrachinha entra na brincadeira, elas começam a fazer troca. E aí entra também as pulseiras, os brincos, as tiaras, os laços, e viram acessórios. E a coisa não é tão simples. Então, por favor, compreendam que do lado de cá é difícil a gente tomar uma decisão. Né? Pode, não pode. Eu, sinceramente, não tenho uma opinião fechada a esse respeito. Por exemplo, como a nossa grande referência, né, referência máxima mesmo da escola Casa Pickler, as crianças lá podem levar brinquedos, sim. Não quaisquer brinquedos. E não em qualquer momento se brinca com o brinquedo que vem de casa. Então, elas levam brinquedos, mas há toda uma dinâmica de enquadramento da possibilidade ou não do uso a partir da rotina daquele grupo. Então, quem sabe o nosso grupo aqui, a nossa equipe docente, pode ir amadurecendo em equipe primeiro. A gente precisa ter firmeza sobre as nossas propostas pedagógicas para então passar a vocês e flexibilizar a partir de uma reflexão e não simplesmente porque estamos sendo bombardeados pelos conteúdos que vêm das crianças, porque de repente a gente só está parando para, tendo que parar e colocar alguns limites. Se for o caso, vocês receberão as informações a respeito e tenho certeza que poderão contribuir, se a gente entender que realmente está atrapalhando o desenvolvimento das crianças, não só a nós, mas o desenvolvimento dos relacionamentos das crianças. Então, eu me comprometo a refletir com mais profundidade sobre isso com a equipe docente e devolver a vocês. Então, por hora, eu peço a vocês ajuda nesse sentido, para minimizar esses envios dos objetos. Vamos combinar com a criança que, se realmente ela precisar de algo, de um objeto para o horário de descanso, porque tem criança que nem dorme, mas traz coisa para a hora do soninho, ela nem dorme. Observe se realmente está sendo necessário ou não. Porque aqui pode ser que a gente tenha que dizer, olha, deixa dentro da bolsa, tá bom? Então, esse é o ponto nesse momento, ou seja, não tem uma questão totalmente fechada,
mas já tenho em vista a retomada daquela regra de não trazer brinquedos para a escola, tá bom? Alguma dúvida a esse respeito? Eu peço desculpa para as famílias que ficaram desconfortáveis com o relaxamento dessa regra e sentiram a nossa incongruência, porque não houve comunicação a esse respeito. Eu não fui falando com vocês sobre, olha, tá mudando, tem criança trazendo, então eu só tive essa oportunidade hoje. A gente foi estudando caso a caso. Eu aproveito aqui para falar sobre o uso das fantasias pelas nossas crianças. Aqui na escola há uma vasta variedade de fantasia mesmo, fantasias de todos os tipos, super-homens, enfim, super-heróis e princesas e coisas assim. E não só essas fantasias concretas, assim, que representam algum personagem, mas objetos para jogo simbólico, para teatralização, para expressão criativa mesmo. Então, tem chapéus, tem tecidos, colares, tem bolsas, e ficam ali na ponta, assim, do quintal, né? E é comum que as crianças pequenas, especialmente no agrupamento 2, se vistam com fantasias diversas ali, sem uma escolha por gênero, sabe? Pega uma fantasia que é dita de menino para uma menina, pega o contrário. E aqui na escola, nós não temos uma proibição para o uso dessas fantasias. Nós não vamos dizer a uma criança que está escolhendo brincar de Hulk, sendo uma menina, que ela não possa usar aquela brincadeira, aquela fantasia de Hulk. Agora, o contrário também. Então, tem meninos que gostam de brincar com a fantasia do Homem Maravilha, né? Veste a fantasia da Mulher Maravilha, mas se identifica como Homem Maravilha. E pode causar, para quando vocês veem isso na entrada, na saída, algum desconforto, uma ideia de que está inadequado, enfim. Mas se vocês estiverem aqui dentro, no tempo que nós passamos observando as crianças, provavelmente essa tensão vai se dissolver, porque vocês vão ver as crianças brincando de formas muito diversas também, e cada uma sendo si mesma, sendo a sua própria expressão de vida e não a roupa que está vestindo. Não é porque vestiu um vestidinho que representa o super-homem, porque tem um vestidinho que é de super-homem, super-mulher, que seja, sei lá. Na verdade, é do super-homem, né? Porque é aquele símbolo do Superman. Só que tá num vestidinho. Se você vir isso num menininho, ele não vai estar brincando de menininha, ele tá brincando de super-homem, só que com aquela roupa que poderia ser um tecido. Poderia ser um tecido como tantas e tantas vezes as crianças se amarram em tecidos. E estão brincando de luta, de força, de agressividade com aquela roupa. Agora, porque nós temos essa real percepção de que as crianças são simplesmente crianças e que não está em questão agora essa discussão de gênero. No entanto, se isso trouxer desconforto a vocês, porque é interessante, eu vou dizer algo que me ocorreu esse fim de semana numa conversa com uma família a esse respeito. Quando houve essa questão, eu me lembrei de uma criança, de duas menininhas que estavam brincando de Hulk e de Batman, se não me engano, com um macacão. E eu achei o máximo, e eu falei, tal, nossa, vocês estão brincando de heróis e tal. E quando a família, ao contrário de um menininho usando um certo vestidinho ali de super, sei lá do que, né? Era um vestidinho, me trouxe, eu também senti incômodo. E eu me assombrei com o incômodo. Eu falei, ué, mas essa semana aconteceu o contrário e não me incomodou. Por que será? E aí eu fui me revisar como mãe de dois meninos, como mãe de um menino que tinha muitos trejeitinhos e meu marido começou a roda de homens porque ele tinha medo que o nosso filho fosse gay e ele precisava se reunir com outros homens para poder cuidar da dor que estava sentindo. E então a roda de homens começa dessa dor dele. Quem for a uma roda de homens pode perguntar para o Diogo, porque ele fala disso abertamente. Até que ele pôde perceber que isso também não estava em questão, que porque as crianças têm expressões muito criativas e podem parecer afeminadas em dados momentos, os meninos, mas que não tem a ver ainda com essa identidade de gênero. Então, eu também fiquei um pouco assim, poxa vida, eu realmente preciso refletir mais a esse respeito do porquê que isso me gerou incômodo. Aí,
troquei sobre isso com as estagiárias que estavam na colônia de férias e foi uma discussão linda, as monitoras no grupo, e eu fiquei tão feliz como que tem um grupo muito amadurecido, meninas tão novinhas, mas elas também trazendo, algumas também dizendo, olha, eu sinto desconforto, mas ao mesmo tempo, a hora que eu vejo eles brincando, já vejo isso, e isso foi até uma delas que me falou, Natussa, esses dias eles se vestem, por exemplo, de Sky, que é uma personagem da Patrulha Canina, que é uma personagem fêmeazinha lá, né, uma cachorrinha, uma cadelinha. E aí eles se colocam como ele também, como sendo o personagem, não se coloca, é o Sky, eles chamam. E aí eu falei, gente, isso é muito incrível. Ou seja, a roupa não definindo mais uma vez, né? E aí uma delas me falou, você sabe, Natúcia, que o meu incômodo era porque eu ficava preocupada ao redor. Será que alguém vai ver e vai reclamar? Aí eu falei, é isso. Porque essas imagens que me geraram incômodo não foram aqui eu vendo as crianças brincar no quintal. Foi a partir do momento em que eu vi no Instagram. A Bru é responsável também pela comunicação de stories, ela faz os vídeos aqui, ela pôs, porque é isso, para nós aqui é ok. Só que a hora que eu vi, eu falei, ai, aí vai pegar. Aí vou ter reclamação. Vai ter gente que vai reclamar. Então eu percebi que meu incômodo está relacionado à imagem que se passa, porque aqui há uma preservação do campo, da liberdade das crianças serem crianças, mas nem em todo lugar, nem em todo espaço as pessoas vão dar conta de ver isso. Inclusive aqui entre nós das famílias. Se alguém se incomodar e disser, gente, eu não dou conta disso, do meu filho estar vestindo de roupa de princesa. Eu não quero que vocês deixem. Cabe a nós respeitar. Eu posso ajudar você a pensar sobre outras dinâmicas, mas se você entender que esse é seu limite, só que vocês precisam nos avisar. E vamos falar disso abertamente, sem também ficar numa insatisfação ou querendo que mude tudo para todos. Não dá, porque tem gente que não liga, né? Foi uma conversa que eu tive com o Diogo também. Falei disso com ele. Falei, ó, vê essa foto, você se incomoda? Não, me incomodo. Olha, eu falei, você avançou, porque antigamente você tinha muito medo disso, né? E era aquele medo reprimido também, de dizer, eu tenho medo porque meu filho, se for gay, vai sofrer muito. Depois foi aprofundando o contato com isso e viu, não, 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 é o medo por mim mesmo, pelo que eu vou sofrer, não é pelo meu filho, não. Isso é um egoísmo meu, porque não se sabe se representa sofrimento para o outro, não é? Então, minha gente, esse aspecto aí da fantasia fica aqui aberto para quem quiser depois conversar pessoalmente. As famílias novas que vão vivenciar o processo aqui, observando as crianças no quintal, vão poder reparar. Tem sim criança que brinca. Assim como tem lá no quintal assim, crianças que brincam de carrinho, de boneca, de tudo quanto é coisa, porque aqui para nós todos os brinquedos são brinquedos. Não são as escolhas do menino ou da menina, depende da necessidade que se tem de expressão naquele instante, naquele momento, tá? Então, nós não fazemos essa interferência, a não ser que você nos oriente, aí nós vamos conversar com essa criança e dizer, olha, essa fantasia não está disponível para você. Essa fantasia aqui, a papai, a mamãe não querem que você use, nós vamos brincar de outra coisa, tá? Então, a gente vai conduzir gentilmente, amorosamente esse limite se ele tiver que partir de vocês, porque aqui de nós não haverá, tá bom? Ah, vamos agora à participação das famílias na entrada e na saída. É uma alegria imensa. Um diferencial da escola que vocês entrem todos os dias. Nós recebemos vocês de braços abertos, de coração aberto. Quando eu abri a escola e tinha essa proposta, assim, a primeira equipe pedagógica estranhava um pouco, sabe? Falava, meu Deus, nunca trabalhei num lugar em que os pais entram e saem todos os dias e até passam um certo tempo aqui, né? É uma sensação um pouco assim de ameaça, porque nas escolas, de maneira geral, pai e mãe ficam lá fora, do portão para fora, e a gente se vê em reuniões, né? É difícil, não é todo dia assim. Então, dá uma sensação, às vezes, de exposição excessiva. E nós ficamos expostas mesmo, sim, inclusive aos recortes. Tem gente que vê um pedacinho da cena e leva uma imagem a nosso respeito, faz parte. Por outro lado, nós temos um bônus maravilhoso que é de conexão mais profunda com vocês no nosso cotidiano. E isso é muito especial para nós. No entanto, a gente também não pode desconsiderar que as nossas crianças, quando estão perto de vocês, às vezes mudam o comportamento. E nem sempre elas ficam cooperativas. Muitas vezes elas ficam desafiadoras, elas ficam confrontativas.
nos testam e a gente perde a autoridade. Aquela autoridade que nós tínhamos quando você não estava, a partir do momento que você chega, agora ela é sua. Então, tome o período que você estiver aqui, tome essa autoridade. Se você quiser ficar um pouquinho mais com a sua criança, porque tem crianças que pedem, deixa eu ficar um pouquinho mais 5 minutinhos. E se você decidir ficar, se você pode, tem esse tempo, fique, mas fique mesmo. Fique, porque aí se ela entrar em conflito, se ela tiver alguma coisa, uma disputa, aí você ajuda a gente também nessa mediação, porque senão a gente fica numa saia justa e essa situação não é confortável para a criança, nem para nós, nem para vocês. Então, por favor, porque às vezes a família fica um pouquinho mais, mas aí, por exemplo, eu fico no celular enquanto minha criança brinca. Aí eu não estou ficando, né? Porque ela não quer só brincar a mais. Pelo visto, ela quer que você a veja brincando. Porque brincar ela já brincou muito. Ela não precisaria ficar 5 minutinhos a mais. Tem outras crianças que fazem isso de querer ficar a mais por uma disputa de poder. Para dizer assim, eu não vou na hora que você quer, eu vou na hora que eu decido. Se for isso, se você perceber que é isso, que a sua criança está tendo esse pedido como um mando, não um pedido, eu diria a você, vá embora. Diga, não tem mais 1 minuto a mais, vamos. E vocês sabem, as crianças, nós sabemos aqui da escola, aquelas que disputam poder e aquelas que só querem mesmo brincar mais um pouquinho. Então, essas que disputam poder estão precisando é de limite, não de esticar a corda mais um pouco, tá? Tem criança que chora para ficar, mas chora para ir embora. Talvez ela esteja precisando de limite. Então, observem e se tiverem dificuldade, peçam ajuda. Vou estar aqui à disposição de vocês também para ajudar nesse período de entrada e de saída. Senão, vou ter que colocar preguinho no banco. Vocês não sentarem aqui, eu não quero fazer isso, tá bom? Eu quero que vocês continuem entrando, saindo, convivendo com a gente, mas nos apoiando também com o desenvolvimento das crianças. Horário de entrada, brevidade, minha gente, não dá para prolongar a angústia da separação. Tem crianças que ficam realmente angustiadas com o seu ir, mas depois que você vai, ela tem o contato com um espaço vazio, e esse espaço vazio é preenchido pelo nosso vínculo, pela disponibilidade afetiva da nossa equipe para acolher essa criança e pelo brincar e pelos relacionamentos que ela vai ter aqui. Então, entregou, entrega, não vai e volta. Não fica lá no portão espiando, vá e confie. Se você ainda é novo, nova na Viver Presente, não confia ainda, pouco a pouco você vai desenvolver confiança na nossa relação, né? Mas mesmo assim eu peço, você decidiu, vá, não fique muito porque senão atrapalha, tá? Nós conversamos isso tudo na reunião das professoras, elas, né, reconheceram isso, as dificuldades no nosso cotidiano, e eu estou aqui compartilhando e fazendo esse pedido a vocês. Contribuam para esse momento fluir da melhor maneira possível. Uma das maneiras é deixando a criança entrar andando pela escola. É muito simbólico que a criança vá ao mundo carregando a sua própria mochilinha. Não entre com ela no colo se ela não estiver precisando. Se ela estiver precisando, entre, mas em geral as crianças gostam dessa autonomia, elas querem essa confiança. Descer lá do carro e já vir andando facilita. Ela vai chegar já disponível ao nosso encontro. Bem, outro ponto delicado para nós é o registro do diário da Agenda Edu. Esse bendito desse registro, que é maravilhoso, a gente trabalhou esses aspectos, né, da luz e da sombra. É, é muito interessante, assim, porque tudo há, né? Tudo há o seu ônus e o seu bônus, e suas flores e seus espinhos. Então, esse registro, nossa, desde o início foi tão importante para a gente poder ter contato com a família e a família poder saber, assim, como que tá o cuidado aqui. Então, se a criança dormiu, quanto tempo, quantas fraldas trocou, se evacuou, como é a textura desse cocô. Eu acho assim, meu Deus, é demais, né? Assim, a gente vai dizer se fez um cocô líquido, um cocô pastoso, é um zelo muito especial. Por outro lado, quando chega lá na parte da alimentação, ai, esse é um ponto delicado para nós. Por quê? Eu já disse isso na reunião de acolhimento e adaptação, vou repetir aqui. Imaginem que a criança comeu numa refeição ali do almoço 2 vezes o arroz e o feijão.
mas ela não comeu nada da mistura, como diria lá a minha cultura familiar, né? A carninha, os legumes, a saladinha, não comeu esses acompanhamentos, mas comeu ali arroz e feijão mais de uma vez. E aí? A gente coloca o que nessa agenda? São 6 registros. Alguém da equipe pedagógica me ajuda a lembrar quais são os registros? Você lembra, Bru, de cor? Recusou metade, menos da metade, mais da metade, tudo e repetiu. 6? Deram 6? Sim. Imagine só, 6 possibilidades de aceite dessa criança ou não. Ela pode ter recusado. Então, a gente ia colocar o quê, Bru? O que que você colocaria? Comeu mais de uma vez arroz e feijão, mas não comeu os acompanhamentos. Mais da metade. Mais da metade. Tá. Lá na reunião de sábado, o Guilherme falou que ia colocar metade logo de uma vez. Tá, pronto, metade. Que eu perguntei para as famílias o que que colocariam. Tem outro caso, assim, que, por exemplo, a criança come só a carne e não come nada de arroz, de feijão, de salada. O que que você colocaria, Bru? Se ela comeu só a carne e repetiu a carne, É. eu colocaria aí menos da metade, porque é em relação à quantidade, não ao que ela comeu, né? Uhum. E vocês veem que, às vezes, isso não diz se a criança comeu bem ou se ela não comeu bem. E aí parece que a tecnologia vem, né, para nos aproximar por um lado, mas para nos amarrar de outro, porque eu me sinto um pouco aprisionada com vocês. Meu Deus, eu tenho que prestar contas para as famílias sobre a alimentação, é verdade. Mas às vezes eu vou me tornar refém e até ter uma comunicação incongruente. A Bru está lá como professora, mas num determinado dia é ela quem conduz a refeição, no outro é a assistente dela que conduz. Aí, às vezes, ela teve essa interpretação. A assistente, no outro dia, tem outra. Vejam só, a gente não quer mentir para vocês, nós não colocamos qualquer coisa. A gente quer acertar nesse registro, mas a gente pode errar. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Uma dica de mãe dessa escola que eu tive aqui com os meus filhos desde bebês até os 5, relaxem um pouco com esse registro, não levem tanto a ferro e fogo, não levem ao pé da letra. Agora, se você tem uma questão com a alimentação da sua criança, vou falar bem claramente aqui nos termos psicológicos, se há uma neurose sua projetada na refeição dessa criança, porque às vezes há. E só cada um de nós sabe o porquê há. Sempre há um motivo. Se foi uma privação lá de crescimento desse bebê no útero, por exemplo, essa mãe e esse pai, geralmente a mãe, pode ter uma angústia muito grande de que essa criança não cresça. Se é uma recusa muito grande na época da introdução alimentar, pode haver aí um medo, mas essa criança não vai comer bem. E nós estamos aqui para ouvir as individualidades e as necessidades de vocês. Porque se isso acontecer, você precisa até de mais detalhes do que esse que está aí nesses 6 registros da agenda. A gente já fez, a Bru já mandou para famílias foto do prato da criança. Antes, para saber o tamanho da porção, e depois, para saber quanto comeu. Então, a gente não vai rejeitar a necessidade de vocês, a gente quer apoiar vocês a atravessarem os medos aí em relação a isso. Mas se não é teu caso, se você está assim confiando de que nós temos muita experiência de anos e anos com crianças, que se alguma das nossas crianças não estiver comendo bem, o que que a gente considera como comer bem? Não é comer um monte, é comer com curiosidade, com interesse, com vontade, com desejo mesmo de se satisfazer, de ficar bem. Isso para nós é comer bem. É não ficar tão resistente, não ficar com nojo dos cheiros, não ficar com aversão de ir ao lanche, se ela está participando da rotina. A gente avalia como uma boa postura, uma boa atitude. Inclusive, na época da tutoria, as professoras falam para vocês os detalhes sobre como a sua criança come. Eu me lembro de ficar emocionada como mãe, quando a professora sabia coisas que eu falo, gente, é só alguém que sabe mesmo do meu filho para contar isso. Que gosta de kiwi porque tem gosto X, porque, sabe assim, são os detalhes. Que gosta do bolo se tiver picadinho, mas se tiver inteiro já não come. Eram umas coisas que eu falava, ai, não é qualquer pessoa. Ela vê mesmo meu filho.
Então, vocês podem acreditar, as professoras vão falar com vocês sobre isso na tutoria. E antes disso, se precisar, elas também falam, eu também falo, nós estamos aqui para isso. Mas esse registro, ele, ó, meia boca. As professoras têm uma planilha com os nomes das crianças, fica lá no refeitório. Quando a criança termina de comer, ah lá, sempre tem uma repetição do macarrão. Quando a criança termina de comer, eu peço às professoras para perguntar para a própria criança como foi que ela comeu. Porque já aconteceu muito isso aqui da gente ali em equipe, por exemplo, tô lá servindo refeição com a Bru, eu falo, Bru, como que foi que a Maria comeu? Comeu tudo? Aí a Maria tá embaixo do nariz da gente e a gente não fala com a Maria. Então a gente aqui depois, né, foi aprimorando essa comunicação até com os bebês. Vou colocar aqui na prancheta. O que que você comeu? Tem umas que falam tudo, comeu nada, nem comeu, né? É claro que a gente não coloca só o que a criança respondeu, mas a gente quer dizer para ela que nós estamos observando a maneira como ela se relaciona com a comida. Para nós, no registro reflexivo, no relatório, vai uma questão dessa, como é o relacionamento da criança com o momento da refeição. Então, podem confiar que a gente, olha, se tem algo que a gente cuida aqui, é esse período da alimentação. De manhã, as professoras passam 2 horas da sua rotina de trabalho dedicadas à nutrição das nossas crianças. À tarde, 1 hora, né? E mais o momento da vitamina de frutas. É uma dedicação realmente de muita experiência da nossa parte, tá bom? Além disso, ali na agenda, nós mantemos a comunicação com vocês. Pode falar, Bru. Natu, eu só queria compartilhar também uma experiência, né? Como você falou aí sobre essa questão de, vamos dizer assim, relaxar com relação a isso, porque direta e indiretamente passa para as crianças, né? Vou contar um exemplo rapidinho que eu tinha uma criança o ano passado, e todo dia na hora do almoço é metade. E às vezes não era mais da metade. Às vezes era mais, ou às vezes era menos. E porque tinha essa fixação de que a família tinha que vê-la na agenda, porque se não fosse mais da metade, ficaria triste com ele, né, naquele dia. Então, a gente passa indiretamente para as crianças, e eu acho que, igual você falou, né, o mais importante da alimentação é a relação que a criança vai estabelecendo com todo esse processo, né, com todas as ofertas, com todas as experiências que elas têm ali, né, e claro, a gente quer que elas se alimentem, elas vão estar bem também, mas para a gente deixar as crianças tranquilas também com relação a isso. Ou, em outras palavras, deixem as crianças em paz, pelo amor de Deus, porque a gente já teve também crianças que precisam comer para então, dependendo do registro da agenda, ganhar uma sobremesa no carro. E isso não é legal, gente. Não é para isso que as crianças estão aqui, sabe? Elas estão aqui para poderem comer em paz. Inclusive, com muita sinceridade, algumas famílias matriculam de manhã por terem dificuldade de dar as refeições para as crianças de manhã, por dar o almoço. Eu mesma fui uma mãe, a Bru sabe quantas vezes precisou mesmo de ajuda para que os meus filhos comessem. Eu me lembro uma época que eles eram bem pequenininhos, eu ficava aqui na escola com eles até 6h30 todos os dias. E chegou o momento de eu pedir ajuda das meninas. Gente, antes de vocês irem embora, me ajuda a dar comida pro Antônio, porque ele não comia em casa. Então eu sei que é difícil, sabe? Eu sei mesmo que é difícil, mas eles estão aqui para ficar longe das nossas projeções e das nossas neuroses. Os meus filhos não tiveram essa rica oportunidade. Hoje a gente paga preço. Foi muito maravilhoso ter a escola e eles aqui pertinho, mas eles sempre tinham a projeção materna o tempo todo, em todos os cantos e todos os tempos. Os de vocês têm a sorte, menos os das professoras, mas a gente tenta cuidar disso com mais maturidade hoje em dia, né? Mas, por favor, deixem eles em paz para comer em paz na maneira que podem. Aqui a gente respeita nem meia colher a mais, tá? E as crianças estão sempre muito saudáveis. Não é por falta de comida. Obrigada, Bru, pela partilha da experiência. Realmente, tem coisas difíceis que às vezes as crianças precisam passar. É, eu vou repetir para vocês: as crianças criam laços com a escola, com os contextos, e não nós, tá bom? Além disso, quero trazer aqui um convite, né, para logo. Nós vamos começar a ter alguns encontros das mulheres e dos homens também, mas já temos os encontros de homens mensalmente, né? E esses dias aqui do planejamento, eu tenho
compartilhado com as meninas algumas possibilidades de desenvolvimento. Ah, meu Deus! A Mara, desculpa, Mar. Por favor, você não se apresentou. Eu não te chamei. Perdão, viu? Obrigada, Fer, por falar. Pode abrir. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Mara. Já estou há 3 anos na Viver Presente. É meu segundo ano como professora da oficina de arte. Eu estou muito feliz novamente por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, A Mara passa 3 horas nesse ano com cada agrupamento. Até o ano passado eram 2 horas, esse ano a gente conseguiu ampliar o horário da Mara e teremos uma transição, porque nesse tempo que a Mara está com o agrupamento, as professoras estão dedicadas ao trabalho de preparação, aos registros reflexivos, aos atendimentos à família quando necessário, né? E aí, tutorias e tudo mais. E nesse ano, elas vão ter meia hora de interseção, assim, de troca de plantão, mas vão ficar juntas por meia hora. É, meia hora? Foi isso? Ou uma? 1 hora, né? Isso, são 2 horas de trabalho pedagógico da professora e 1 hora ela retorna e ficam numa equipe muito potente. Então, eu fico muito feliz da escola poder chegar nesse ponto também, das professoras poderem trabalhar dentro da escola, pela escola, porque professor leva muito serviço para casa, né? E isso não contribui para a saúde mental. Então, aqui a gente conseguiu chegar nesse ponto muito importante. É, e aí, falando da oficina de arte, né? Que beleza da gente poder falar disso aqui agora, porque estamos trabalhando nesses dias sobre o desenvolvimento integral, o desenvolvimento saudável do ser, incluindo a nós, né? E uma das vias saudáveis é a conversa, a escuta e a expressão criativa, o movimento corporal. E por isso, aqui na escola, a gente contribui, assim, faz um incentivo para as meninas se exercitarem, a gente tem uma ajuda de custo, simbólico, mas assim, é para incentivar e para terapia também. E, além disso, então, nós vamos proporcionar, eu vou proporcionar esse ano, alguns espaços de encontros que vão se chamar encontros de interesses e curiosidades, curiosidades e interesses. Nós vamos combinar pequenos grupos para trocas de pequenos talentos nossos de expressões criativas, de repente voltando-se mesmo para a área do artesanato, que eu tô com esse viés, ando crocheteira, é meu lazer, minha expressão criativa nos últimos tempos, e algumas das meninas brincaram pedindo assim uma oficina, né? Natu, ensina a gente. Então eu vou me disponibilizar, mas não apenas eu, quem sabe, eu já soube que tem uma professora que borda, ponto cruz, ou bordava quando era menina, né? Tem outras meninas com outros talentos ou não têm talentos já pré-definidos, mas que querem desenvolver alguma coisa, não somente da nossa equipe. Então, eu vou pedir para vocês que tiverem alguma coisa para compartilhar, e que queira ser condutora e facilitadora desse encontro, que nos avise. Aí a gente vai marcar num sábado de manhã e ficamos aqui juntas na escola, fazendo essas oficinas. De repente é alguma coisa que a gente possa fazer mesmo aqui na escola ou fora. Não sei se de repente alguém quer fazer cerâmica. Sei lá, e aí tem uma oficina que a gente possa ir com o nosso grupinho para a gente aprender a fazer cerâmica, tá? Então, quero poder movimentar esses encontros também com vocês para que a gente crie mais espaços de expressão criativa. Se de repente tem alguém aqui que tem uma experiência com yoga, com dança circular, com alguma outra roda de alguma coisa que queira compartilhar. Então, encontros de curiosidades e interesses. Esse nome curiosidades e interesses são os motores, né, do desenvolvimento infantil. A escola tem a responsabilidade de ampliar as curiosidades e os interesses das crianças. Então, assim, criando campos de experiências. E assim vamos proporcionar também para vocês, adultos. Se tiver os homens, por exemplo, o Diogo morre de vontade de fazer oficina de marcenaria. Ele tem sonho de fazer alguma coisa a esse respeito, sabe? Se alguém tiver aí um estúdiozinho, um fundo de quintal, alguma coisa que tem, esses espaços podem também ampliar para os homens. Fica o convite, mais uma vez, para a roda de homens, que vai acontecer a próxima, já no dia 30 de janeiro.
tem a primeira roda de homens na quinta-feira da semana que vem. Essa roda aberta a todas as pessoas, todos os homens, infelizmente, porque eu queria vir, mas não posso. Então, todos os homens que são da escola ou não, se você quiser trazer um parente, um amigo, uma pessoa com mais idade do que você, nesse grupo, eu fico sabendo, às vezes pelo Diogo, assim, das trocas que são muito profundas, muito ricas, do que ele fala sobre ter encontros de diferentes idades. Tem homens bem maduros que nem crianças mais pequenas têm, já são avós e participam de forma muito bacana da roda. Então, tragam, né, essa disponibilidade também, porque certamente serão muito bem recebidos. É isto, minha gente. Sobre o nosso encontro de hoje, encerro por aqui e fico aberta a qualquer questão que vocês tenham. Se não, nos despedimos. Natúcia, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite. Quem está falando? Deixa eu É a ver. Larissa, deixa eu colocar, eu esqueço. Não sei se Pronto, oi, Ah, Lari. Tudo bem? tudo bem. Eu só queria fazer um pequeno comentário quando você falou das fantasias, do incômodo, como eu achei esse incômodo é tão natural para todos nós, numa geração assim que é, talvez a gente já tenha assim uns papéis muito introjetados e é muito difícil a gente sair disso. E aí pensei muito em você. Outro dia eu estava vendo um vídeo falando sobre educação na Finlândia e uma metodologia muito interessante. Falei, nossa, isso aqui é muito legal. E a escola, eu não sei falar o nome da metodologia, mas a escola pega as crianças bem pequenininhas, como na Viver, e elas passam a maior parte do tempo separadas. No primeiro momento, até pensei, nossa, que esquisito, passa tudo separado, menina com menina, menino com menino, só que vivenciando os papéis totalmente diferentes, assim, trocados, vamos dizer, do que a gente tem como ideia de masculino e feminino. Então, as meninas trabalhando força e, assim, introjetando essa ideia de capacidade, eu tenho a força, eu sou capaz fazer todas as outras atividades que seriam direcionadas para os meninos, e as meninas e os meninos fazendo atividades do cuidado, que seriam assim, né, um papel, esse é o papel feminino, né? E aí eles fazem massagem uns nos outros, penteam os cabelos uns dos outros. Eu achei aquilo incrível. Tão incrível que eu fiquei assim, sensibilizada no sentido, falei, como a gente poderia ter isso? E aí a percepção da escola seria de que quando você é bem pequeno, você consegue é, se você parte para esses papéis, né, cada um no seu quadrado, você vai introjetar e vai ter uma dificuldade gigantesca de sair disso. Então, se você é uma criança que entende que no mundo as coisas são iguais, e aí falando que a Finlândia é um dos países mais igualitários no mundo, você não tem mais isso, essa ideia de que, olha, essa roupa é voltada só para meninas, quando na verdade é um acessório que a gente coloca no corpo, é o que ele estava falando, né? Isso não é uma pode se tornar uma identidade se você quer transmitir algo com aquilo, mas não define, né, um gênero. Uhum. Então, era só acrescentar que, assim, eu entendo também todos os pais, para a gente é difícil e a gente tem que trabalhar isso. Talvez a gente tenha mais facilidade de ver as meninas desenvolvendo esse papel masculino, a gente quer que elas façam isso, ó, que Sim. legal, vocês podem ser fortes. E quando chega nos meninos, a gente tem uma dificuldade muito maior, talvez, exatamente porque eu acho que foi uma construção social. Então era só isso. Eu achei muito legal isso que você colocou, de que cada família pode se colocar e quando vier esse incômodo tentar trabalhar e se realmente for difícil de transpor, a escola vai ter um papel de ajudar ali. E as outras famílias que têm esse conforto, que quer, inclusive, buscar isso, transpor isso, a escola também está ajudando. Então, eu sempre vi as fantasias como algo muito legal, e eu acho ótimo continuar essa ideia na escola e ampliar isso para a gente. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Nossa, um aconchego te ouvir. Muito obrigada. Beijo, Gostei. obrigada. Você tá Depois muito você lindo aqui manda a esse cabelo, referência para viu? a gente saber. Eu tenho que procurar, que o nome é muito Procura. difícil, eu não Tá sei. bom. Beijo. Obrigada. Beijo, Lari. Olha, tem uma pergunta aqui que eu não sei de quem que está Da escrito Bia, Bia Novo. Ah, é a da Bia mãe da da Rebeca. Rebeca. Quem vai ficar no contraturno? A Amanda. Continua no contraturno, tá bom? Eu não falei dos nomes das assistentes. Cada agrupamento vai ter uma assistente fixa. Todas as meninas foram contratadas como monitoras, algumas já eram, mas eu procurei para poder
dar essa garantia de duas professoras diferentes, pelo menos ter alguém de estabilidade no grupo, pensando também nas crianças do contraturno, tá bom? É, então vamos lá. Agrupamento um é a monitora Mariana. A Mariana já era monitora. Ah, obrigada, Bru. Já era estagiária da manhã do agrupamento um. Tem bastante experiência com as crianças bem pequenas e ela vai ficar o dia todo. Também teremos uma estagiária de manhã para complementar o grupo, que de manhã é a Michele e à tarde é a Gabriela. Tá? O grupo um já começa grandinho. Pelo visto, vocês já avisem os amigos de vocês que nós vamos chegar em momentos de não ter mais vaga no agrupamento um. Primeira vez depois da pandemia, graças a Deus, que o grupo está começando cheio. Porque depois da pandemia foi assim, agora a gente está reequilibrando. Agrupamento 2 é Helena. Helena já fazia parte também da escola, como estagiária da tarde, e agora ela está o dia todo. Também vem com a Helena e o Henrique, estão aqui. Acho que a Helena está por aqui também. É, são pais da Liz, que também entra com a gente na escola. Quando a pessoa é estagiária, não tem bolsa para suas crianças, mas sendo contratada como monitora ou como professora, elas têm bolsa. Aí tem a Cris, que já era estagiária do agrupamento 3, 5 da manhã, e agora ela fica o dia todo. A Karen era estagiária monitora já no ano passado do agrupamento 2 e agora ela está no 4. E a Amanda, ela fica no 5 de manhã, porque nós não temos esse ano crianças do contraturno todos os dias. Assim, temos o Luan, acho que poucas vezes na semana, né, Mari? O Luan. E aí, para ele não ficar sozinho, só com a Amanda, a gente combinou com a Mari de ficar, e com o Vinícius, dele ficar no agrupamento 4 da manhã. Então, aí a Amanda vai auxiliar a Bru e é isto. Então, essas são as assistentes. E temos uma assistente para o contraturno, que é a Fran. Não tem aí, né, Bru? Que aí ela fica com a Amanda no contraturno. Nesse ano, as crianças dos agrupamentos 4 e 5 ficam no contraturno com a Amanda. As do um, 2 e 3 ficam com as professoras no contraturno, com a professora do período inverso, tá bom? Isso. Mais alguma dúvida? Oi, Natu, Vivian Oi, aqui. Vivian, tudo bem? Agora não mais no trânsito. Chegou. Na verdade, eu só queria compartilhar. Você falou sobre a agenda. Eu já vivencio isso com a Viver já há algum tempo, né? Primeiro com o meu filho mais velho, agora com a Ilô. Mas eu acho que mais rico do que a agenda é a interação que a gente tem com a professora na entrada e na saída. Então, é super valioso em cada momento, quando a gente vai buscar a Elô, ou eu, ou meu marido, a Bruna sempre foi muito participativa. Olha, hoje aconteceu isso, hoje escapou xixi, hoje ela caiu. Então, porque muitas vezes na correria, às vezes a gente acaba não se atentando na agenda naquele dia. E essa interação é muito rica, porque às vezes a criança traz alguma coisa que aconteceu. Então, se você já ouve aquilo direto da professora, isso já dá um acalento e um conforto muito grande para a gente. Então, mantenham, meninas, a professora agora do agrupamento 4, Raíssa, tamo junto. Isso aí. A gente gosta muito desse tete a tete. Pode deixar, fica tranquila. Mais alguém tem alguma contribuição ou dúvida? Tudo bem? Então vamos encerrando, né? E amanhã temos mais trabalho. Aqui estamos em formação, desde semana passada com as professoras, agora as monitoras que estavam conduzindo a colônia, né? Facilitando a colônia, agora já começaram hoje. Temos amanhã e depois. Período para nós muito, muito rico. Muito mesmo. De muita profundidade nas nossas buscas e preparação. Obrigada de coração pela disponibilidade de vocês. E logo, logo nos encontramos, dia 23 para as famílias que já são da escola. E a partir do dia 27 começamos o acolhimento e adaptação. Queria agradecer e dizer que estou muito feliz. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Nós também estamos felizes de poder contar com vocês, viu? E olha, o período de acolhimento e adaptação, vocês já sabem que tem chororô, que tem angústias das famílias que estão chegando, das crianças. Então, vocês que já são de casa,
Tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente tem que ter muitos colos, muitos abraços, e às vezes você quer entregar a sua criança, a professora está lá com uma criança que é recém-chegada, mas a gente vai se ajustar para conseguir acolher todos, viu? Nós temos muita experiência com isso, mas fácil o período não é. A gente fica aqui, ó, na labuta, mas a gente consegue, tá bom? Mas vocês precisam ter um pouquinho de paciência nesses dias, porque aí a gente atravessa em companhia. Um beijo, minha gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau, boa noite.